Evangelho de hoje nos apresenta um trecho repleto de sabedoria, de orientação para as nossas vidas. E neste texto, Jesus nos ensina a importância do discernimento. Discernimento espiritual, a prática da regra de ouro, a escolha do caminho estreito. Essas lições extraídas do Sermão da Montanha são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Jesus também nos chama a proteger o que é sagrado, a tratar os outros com amor e respeito e optar pelo caminho que, embora difícil, leva à vida eterna. Em um mundo cheio de desafios e tentações, esses ensinamentos nos oferecem um guia seguro e transformador. Vamos então juntos, com muita alegria e fé, explorar o significado dessas palavras e como também podemos aplicá-las em nosso dia a dia, buscando viver de acordo com a vontade de Deus e promovendo um ambiente de paz e justiça. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta terça-feira, dia 25 de junho de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículo 6 e do 12 ao 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Uma estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho desta terça-feira, um trecho pequeno, mas rico em ensinamentos. Ensinamentos profundos, práticos para a nossa vida espiritual e cotidiana. Este Evangelho, queridos, faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus compartilha sabedoria divina para guiar nossas ações, nossos pensamentos. E o Sermão da Montanha é um dos discursos mais conhecidos de Jesus, contendo uma série de ensinamentos éticos, espirituais. E o texto de hoje é um trecho que encerra esse sermão, focando em 3 pontos principais: a necessidade de discernimento, a regra de ouro e o cuidado a escolher o caminho estreito. Quando o Senhor diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem, Jesus, então, queridos, nos alerta sobre a importância do discernimento. As coisas sagradas devem ser tratadas com reverência e sabedoria. E este versículo nos ensina a não desperdiçar o que é valioso, seja a fé, os ensinamentos ou a própria dignidade em situações ou para pessoas que não estão prontas ou até mesmo dispostas a acolhê-los. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos a tentação de querer compartilhar nossa fé ou nossos valores com todos indiscriminadamente. Só que Jesus nos chama a discernir cuidadosamente onde e como investir nossos esforços espirituais. Isso não significa excluir ou julgar, mas sim
ser sábio ao proteger o que é sagrado. Em nossas relações, por exemplo, devemos ser sensíveis à abertura do outro para então receber nossas palavras, nossas ações de fé. Outro trecho, queridos, é a regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este versículo, queridos, é um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus e resume a essência da moral cristã, ou seja, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. A regra de ouro então nos chama a uma reciprocidade de amor e respeito, fundamental para a convivência humana. E aplicando este ensinamento em nossa vida, somos chamados a refletir sobre nossas ações, sobre nossas intenções. Se cada um de nós praticar a regra de ouro, estaremos promovendo um ambiente de paz, justiça e fraternidade. Em situações de conflito, por exemplo, devemos nos perguntar: como eu gostaria de ser tratado se estivesse no lugar do outro? Este evangelho, então, queridos, pode nos ajudar a agir com compaixão e justiça, mesmo em momentos de dificuldade. Outra parte do evangelho também nos leva a escolher o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus aqui, queridos, nos apresenta duas opções: o caminho largo, fácil, popular, que leva à perdição, e o caminho estreito, difícil e menos frequentado, mas que leva à vida eterna. Este ensinamento é um chamado à perseverança, à escolha consciente do bem mesmo quando isso implica sacrifício e esforço. Em nossa sociedade, muitas vezes, somos seduzidos por situações fáceis, imediatas, e parecem trazer facilidade, mas que, no fundo, nos afastam dos valores cristãos. Escolher o caminho estreito significa viver uma vida de integridade, resistindo às tentações do materialismo, egoísmo, da superficialidade. Em nossas decisões, por exemplo, devemos nos perguntar: será que estamos escolhendo o caminho que nos aproxima de Deus? Ou não, mesmo que seja o mais difícil? Discernir, queridos, praticar a regra de ouro, escolher o caminho estreito são lições que, se aplicadas, transformam nossas vidas, a nossa sociedade. Por isso, precisamos de discernimento nas relações. Em nossos relacionamentos, precisamos discernir quando e como compartilhar nossas convicções. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, podemos ser testemunhas de nossa fé através de nossas ações, demonstrando ética, respeito, compaixão, mesmo que não falemos diretamente sobre religião. Precisamos, então, praticar a regra de ouro na comunidade também. Imagine uma comunidade onde todos praticam a regra de ouro. As disputas seriam resolvidas com justiça, com respeito mútuo. Seria então a norma e a solidariedade prevaleceria. Em nossas famílias, podemos também aplicar este princípio ouvindo uns aos outros com empatia, respondendo com gentileza, especialmente em momentos de desentendimento. E falando sobre escolher o caminho estreito, optar por este caminho significa recusar uma promoção que exige comprometer nossos valores, escolher gastar nosso tempo ajudando os necessitados ao invés de buscar apenas nosso conforto. Cada pequena decisão que tomamos em conformidade com os ensinamentos de Jesus nos aproxima do reino de Deus. Então, queridos, concluindo a nossa reflexão de hoje, veja que este evangelho nos desafia a viver com discernimento, a tratar os outros com a mesma dignidade e respeito que desejamos para nós e também escolher o caminho estreito que leva à vida eterna. E essas lições são fundamentais em um mundo repleto de desafios e tentações.
Ao aplicarmos estes ensinamentos em nossas vidas, transformamos não apenas a nós mesmos, mas também a sociedade. Que possamos, com a graça de Deus, então buscar sempre a sabedoria para discernir, a força para praticar a regra de ouro e a coragem para escolher o caminho estreito. Assim estaremos vivendo verdadeiramente o Evangelho, construindo um mundo mais justo, amoroso, conforme o desejo do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, a tua palavra é luz, ilumina o meu caminho. Por isso, Senhor Jesus, agradecemos pelas palavras de sabedoria que nos ofereceste no Evangelho de hoje. Ilumina então nossas mentes, nossos corações, para compreendermos plenamente as lições que nos ensinas. Conceda-nos o discernimento necessário para valorizar, proteger aquilo que é sagrado, evitando desperdiçar nossas energias e tesouros espirituais em situações ou com pessoas que ainda não estão preparadas para recebê-los. Ajuda-nos a viver a regra de ouro em nosso dia a dia, tratando os outros com a mesma dignidade e respeito que desejamos para nós mesmos. Que nossas ações sejam sempre guiadas pelo amor, pela compaixão, pela justiça, refletindo a Tua presença em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a coragem, a determinação também para escolher o caminho estreito que leva à vida eterna. Embora seja difícil e muitas vezes impopular, sabemos que este é o caminho que nos aproxima de Ti e nos conduz à verdadeira felicidade. Fortalece-nos, Senhor, em nossas decisões, tudo para que possamos discernir as tentações do caminho fácil e não viver conforme Teus ensinamentos. Guia-nos, Senhor, em cada passo que damos e possamos, com a Tua graça, ser luz, sal para o mundo, vivendo sempre de acordo com os valores do Teu reino. E que nossas vidas sejam sempre um testemunho constante do Teu amor e também da Tua verdade. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este Evangelho de hoje. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia.